A mente humana é um universo vasto e intricado, onde a maior parte da atividade ocorre longe da percepção consciente. Estudos em neurociência e psicologia cognitiva mostram que aquilo que chamamos de realidade não é uma representação objetiva do mundo, mas uma construção interna, filtrada e moldada por camadas profundas de processamento mental. Experimentos pioneiros de Benjamin Libet demonstraram que decisões são iniciadas pelo cérebro antes mesmo de termos a sensação de tê-las tomado, sugerindo que a consciência atua mais como observadora do que como agente principal. Essa descoberta desafia a noção tradicional de livre-arbítrio e revela que nossas ações, interpretações e crenças podem ser manipuladas por mecanismos internos que operam fora do nosso controle direto, moldando hábitos, emoções e percepções de forma quase automática. Dentro dessa arquitetura complexa, podemos identificar 3 camadas fundamentais que estruturam o funcionamento inconsciente da mente. A primeira delas é o inconsciente automático, responsável por comportamentos repetitivos, hábitos e padrões que são executados sem esforço consciente. Pesquisas indicam que mais de 90% das decisões diárias emergem desse nível, mesmo quando acreditamos estar agindo racionalmente. O cérebro automatiza processos para economizar energia mental, mas essa automatização também limita a percepção, mantém padrões de comportamento antigos e cria respostas prontas que antecipam ações antes da interferência consciente. É nesse nível que muitas decisões que acreditamos serem livres já foram pré-determinadas pelo cérebro, mostrando quão estratégica e eficiente é essa camada. A segunda camada é o inconsciente emocional, responsável por processar, regular e interpretar estímulos afetivos. Diferente do inconsciente automático, que atua no comportamento, essa camada influencia a forma como percebemos o mundo e reagimos emocionalmente a ele. Pesquisas de Antônio Damasio demonstram que emoções não são simples respostas a estímulos externos, mas filtros internos que determinam quais informações recebemos, quais lembranças acessamos e quais decisões priorizamos. Essa camada atua como uma lente que pode distorcer ou ampliar aspectos da realidade, protegendo a integridade emocional e reforçando crenças e padrões limitantes que operam fora da consciência. Assim, julgamentos, decisões e até interpretações de eventos cotidianos são fortemente guiados por esse processamento invisível. A terceira camada é o inconsciente profundo, também chamado de inconsciente estratégico ou coletivo. Ele registra padrões sutis, contextos históricos, culturais e sociais, conectando informações de forma que parecem surgir do nada na consciência. Estudos sobre intuição e tomada de decisão, como os trabalhos de Gerd Gerenzer, mostram que o cérebro processa milhões de variáveis simultaneamente, gerando percepções instantâneas e insights estratégicos que parecem surgir espontaneamente. Essa camada não apenas molda a percepção da realidade, mas influencia comportamentos de maneira quase invisível, coordenando pensamentos, emoções e ações com precisão, levando a resultados que acreditamos serem fruto da razão ou da sorte. Compreender essas 3 camadas é essencial para perceber que a realidade que experienciamos é, em grande parte, uma projeção interna. Pesquisas em neuroplasticidade indicam que, apesar da força dessas camadas, elas não são fixas ou imutáveis. É possível redirecionar padrões automáticos, equilibrar respostas emocionais e acessar o inconsciente profundo de forma consciente. Técnicas como mindfulness, meditação, journaling e práticas deliberadas de autoconhecimento têm se mostrado eficazes para trazer à luz processos que antes operavam nas sombras, permitindo que a mente deixe de ser apenas manipuladora invisível e se torne uma aliada estratégica na criação da própria realidade. Pesquisas em psicologia evolucionista e neurociência cognitiva reforçam que comportamentos aparentemente racionais, medos, hesitações e padrões autossabotadores podem ser compreendidos como expressões adaptativas das camadas inconscientes, criadas para proteger o indivíduo, otimizar a sobrevivência ou preservar equilíbrio emocional. O inconsciente emocional e o profundo trabalham em conjunto para interpretar sinais internos e externos, criando narrativas coerentes que justificam decisões e ações, garantindo coesão psicológica, mas mantendo a ilusão de controle consciente. Além disso, o inconsciente é sensível a estímulos externos, como cultura, educação e observação de comportamentos sociais, moldando percepções, emoções e respostas de maneira invisível, mas decisiva. A consciência humana funciona, portanto, como observadora e reguladora parcial, enquanto as camadas profundas moldam pensamentos, emoções e comportamentos. Compreender essa dinâmica permite interagir conscientemente com padrões automáticos e emocionais, acessar insights estratégicos do inconsciente profundo e ampliar a percepção da realidade.
Estudos em neuroplasticidade confirmam que padrões profundamente enraizados podem ser transformados com prática deliberada, atenção consciente e autointervenção. Cada camada, automática, emocional e profunda, oferece oportunidades para reconfigurar hábitos, equilibrar emoções e acessar percepções estratégicas, transformando a mente em parceira consciente na criação da realidade, revelando que a consciência é apenas a superfície de um sistema profundo, sofisticado e incrivelmente eficiente. Enquanto exploramos a influência das camadas inconscientes, torna-se evidente que grande parte da nossa percepção da realidade é manipulada por processos que operam fora da consciência. Pesquisas em neurociência demonstram que o cérebro realiza bilhões de operações por segundo, mas apenas uma pequena fração dessas informações chega à consciência. O restante é filtrado, organizado e interpretado de acordo com padrões internos profundamente enraizados. Isso significa que nossas experiências, julgamentos e até memórias não são meramente capturas do mundo externo, mas reconstruções internas influenciadas por automatismos, emoções e intuições estratégicas. O inconsciente automático determina comportamentos repetitivos, o emocional ajusta percepções e reações afetivas, e o profundo coordena decisões e interpretações de forma estratégica, muitas vezes sem que tenhamos consciência de sua intervenção. O inconsciente automático funciona como um sistema operacional invisível, criando respostas rápidas e previsíveis para situações recorrentes. Estudos clássicos de psicologia cognitiva indicam que ele armazena padrões de experiências passadas para gerar respostas instantâneas, poupando energia cognitiva. Isso explica por que hábitos são tão difíceis de mudar e por que ações consideradas conscientes muitas vezes seguem trajetórias predefinidas. Mesmo atividades aparentemente criativas ou decisões complexas podem ser influenciadas por essa camada, que atua como um algoritmo interno, programando comportamentos antes que a mente racional entre em cena. O reconhecimento dessa dinâmica é crucial, pois revela que a mente não apenas reage ao mundo, mas constrói a própria percepção de forma automatizada. Já o inconsciente emocional atua como um filtro seletivo, definindo quais informações são priorizadas, quais lembranças são acessadas e quais estímulos desencadeiam reações intensas. Antônio Damasio e outros neurocientistas demonstraram que emoções moldam a cognição e influenciam decisões, mesmo quando acreditamos estar agindo racionalmente. Medos, desejos, padrões de apego e crenças internalizadas operam como lentes invisíveis que distorcem a realidade, protegendo o equilíbrio psicológico, mas reforçando limitações. Essa camada é responsável por grande parte das autojustificativas e racionalizações que o cérebro cria, garantindo coesão interna, mas mantendo a ilusão de controle consciente. Ela influencia escolhas profissionais, relacionamentos e até percepções subjetivas de eventos cotidianos, criando experiências moldadas por processos invisíveis. O inconsciente profundo, por sua vez, conecta padrões complexos, contextos históricos, sociais e culturais, permitindo insights que parecem surgir do nada. Pesquisas sobre intuição e decisões rápidas, conduzidas por Gerd Gerenzer, mostram que o cérebro processa múltiplas variáveis simultaneamente, gerando percepções estratégicas instantâneas que a consciência interpreta como inspiração ou pressentimento. Essa camada organiza pensamentos, emoções e comportamentos de forma integrada, moldando narrativas internas que justificam ações e escolhas, dando a impressão de liberdade de decisão. Em essência, o inconsciente profundo atua como um maestro invisível, coordenando a experiência interna de maneira estratégica, silenciosa e altamente eficaz. Compreender como essas camadas interagem permite perceber por que muitas vezes sentimos que a vida acontece conosco, mesmo quando acreditamos estar no controle. Estudos de neuroplasticidade indicam que, embora essas camadas operem com eficiência automática, elas podem ser treinadas e reprogramadas. Práticas de atenção plena, meditação, autointerrogação e registros conscientes, journaling, demonstraram eficácia na identificação de padrões automáticos, na regulação de respostas emocionais e no acesso intencional a insights do inconsciente profundo. Ao trazer à consciência processos que antes operavam invisivelmente, somos capazes de intervir deliberadamente na construção da realidade, aumentando a percepção e o poder de escolha. Além disso, o inconsciente profundo mostra como a mente integra informações externas e internas para gerar previsibilidade e segurança. Estudos em psicologia evolucionista indicam que comportamentos aparentemente irracionais, como hesitação, autossabotagem ou aversão a mudanças, são mecanismos adaptativos que visam proteger o indivíduo. A mente organiza experiências de forma coerente para manter estabilidade emocional e funcional,
mesmo que isso limite a liberdade aparente. Reconhecer essas influências invisíveis é essencial para compreender como a mente manipula a realidade, moldando percepções, decisões e comportamentos sem que tenhamos consciência plena. A integração consciente dessas três camadas permite não apenas compreender a dinâmica interna, mas também interagir com ela estrategicamente. Observação deliberada de hábitos, regulação emocional e exploração intencional do inconsciente profundo transformam padrões limitantes em oportunidades de crescimento e autodomínio. Essa abordagem revela que a consciência não é a instância máxima de controle, mas a interface capaz de dialogar com processos internos sofisticados, moldando experiências de vida de forma mais alinhada com objetivos e valores pessoais. Ao reconhecer a influência dessas camadas, adquirimos a habilidade de transformar a mente de manipuladora invisível em aliada estratégica, ampliando percepção, clareza e liberdade de ação. À medida que exploramos a mente humana, fica evidente que a percepção da realidade é continuamente moldada por processos invisíveis que operam em níveis inconscientes. O inconsciente automático, emocional e profundo trabalha em conjunto, criando uma experiência coerente, mas filtrada, do mundo externo. Pesquisas em neurociência mostram que estímulos percebidos conscientemente representam apenas uma fração da atividade cerebral. O restante é processado, organizado e interpretado pelas camadas inconscientes. Isso explica por que muitas decisões, sentimentos e interpretações parecem surgir espontaneamente, mesmo quando a mente consciente acredita estar no comando. O cérebro constrói uma narrativa contínua que dá sentido à experiência, enquanto mantém padrões pré-estabelecidos que moldam comportamentos, emoções e percepções de forma invisível. O inconsciente automático continua sendo a base das nossas ações repetitivas. Ele armazena experiências passadas e gera respostas instantâneas, permitindo que o indivíduo haja com rapidez e eficiência. Pesquisas em psicologia cognitiva indicam que grande parte do que consideramos decisões racionais já foi pré-determinada por essa camada, antes mesmo de termos consciência delas. Isso inclui hábitos cotidianos, padrões de comportamento social e reações instintivas a situações de perigo ou desafio. A eficiência dessa camada garante sobrevivência e funcionalidade, mas também pode manter ciclos de comportamento limitantes que escapam à percepção consciente, exigindo práticas deliberadas de observação e intervenção para serem transformados. O inconsciente emocional atua como filtro interpretativo, determinando quais estímulos recebem atenção e quais memórias são acessadas. Estudos de Antônio Damasio mostram que emoções não são apenas reações a eventos externos. Elas moldam a cognição, regulam decisões e criam narrativas internas que justificam comportamentos. Medos, ansiedades e padrões de apego operam silenciosamente, reforçando crenças e hábitos previamente internalizados. Essa camada pode criar a sensação de coerência interna, mas frequentemente limita a visão da realidade, condicionando escolhas e respostas emocionais. Ao reconhecer a influência emocional inconsciente, é possível desenvolver estratégias de regulação e reinterpretação, aumentando a liberdade de ação e percepção consciente. O inconsciente profundo, por sua vez, funciona como um sistema de integração e coordenação. Ele combina informações históricas, culturais e sociais com padrões internos, permitindo a geração de insights e percepções rápidas que parecem espontâneas para a consciência. Trabalhos de Gerd Gerenzer e outros pesquisadores da intuição mostram que o cérebro processa simultaneamente milhões de dados, criando percepções instantâneas sobre decisões complexas. Essa camada molda a narrativa interna, justificando ações e escolhas e criando a ilusão de liberdade, enquanto na realidade ela organiza e direciona pensamentos, emoções e comportamentos de forma estratégica. É uma instância que age como maestro, harmonizando as camadas inconscientes para produzir experiências coerentes, eficientes e adaptativas. Compreender essas camadas revela por que muitas experiências de vida parecem ocorrer fora do nosso controle. Estudos em neuroplasticidade indicam que, embora profundamente enraizadas, essas camadas podem ser treinadas, reguladas e redirecionadas. Práticas deliberadas, como atenção plena, meditação, journaling e exercícios de autoobservação, têm demonstrado capacidade de trazer processos inconscientes à consciência, permitindo escolhas mais alinhadas e percepção ampliada. Esse acesso intencional transforma padrões automáticos, equilibrando respostas emocionais e ativando insights estratégicos do inconsciente profundo, tornando a mente uma aliada na construção consciente da própria realidade. Além disso, o inconsciente estratégico demonstra como a mente integra estímulos externos e internos para gerar previsibilidade, coerência e proteção.
Estudos de psicologia evolucionista mostram que comportamentos aparentemente irracionais, como hesitação, procrastinação e autossabotagem, são mecanismos adaptativos que visam preservar segurança e estabilidade emocional. A mente organiza experiências para manter coesão interna, protegendo o indivíduo, mesmo que isso limite a liberdade percebida. Reconhecer essas dinâmicas invisíveis é crucial para compreender como a mente manipula a percepção da realidade, moldando decisões e comportamentos sem que tenhamos consciência direta. A integração consciente dessas camadas oferece um caminho para o autodomínio e a expansão da percepção. Observar hábitos, regular emoções e acessar o inconsciente profundo deliberadamente permite transformar padrões limitantes em oportunidades de crescimento. A consciência deixa de ser apenas uma observadora passiva e passa a dialogar ativamente com processos internos sofisticados. Essa abordagem evidencia que a mente, longe de ser aleatória ou caótica, opera de maneira estratégica e eficiente, moldando experiências de vida de forma precisa. Ao compreender essa dinâmica, é possível ampliar percepção, aumentar liberdade de escolha e criar uma realidade alinhada com objetivos, valores e potencial pessoal, transformando a mente invisível em parceira consciente. Ao avançarmos na compreensão das camadas inconscientes, torna-se evidente que grande parte de nossas experiências e decisões é moldada por mecanismos invisíveis que operam com precisão estratégica. O inconsciente automático gera padrões repetitivos que sustentam hábitos e comportamentos, enquanto o inconsciente emocional atua como filtro interpretativo, amplificando ou atenuando estímulos com base em memórias, crenças e experiências passadas. Já o inconsciente profundo integra informações de múltiplas dimensões, pessoais, sociais, culturais e históricas, criando percepções intuitivas que parecem surgir do nada. Pesquisas em neurociência indicam que essas camadas operam de maneira coordenada, permitindo que a mente funcione de forma eficiente, mas também mantendo a ilusão de controle consciente, reforçando a percepção de que a vida acontece com a gente, mesmo quando decisões e interpretações são pré-determinadas internamente. O inconsciente automático, em sua função de otimização energética, permite que o cérebro responda rapidamente a situações recorrentes, utilizando experiências anteriores como referência. Estudos em psicologia cognitiva mostram que grande parte das decisões, desde gestos simples até escolhas mais complexas, é guiada por essa camada antes de a consciência intervir. Isso explica a dificuldade de romper hábitos arraigados e como padrões automáticos podem influenciar comportamentos de maneira invisível. Entretanto, ao trazer esses padrões à consciência, utilizando práticas de autoobservação e técnicas de comportamento deliberado, é possível reconfigurá-los, substituindo respostas automáticas limitantes por ações mais alinhadas aos objetivos e intenções pessoais. O inconsciente emocional molda a experiência subjetiva, definindo quais estímulos recebem atenção e quais memórias são acessadas, modulando respostas comportamentais e decisões. Estudos de Antônio Damasio e outros neurocientistas evidenciam que emoções não apenas reagem a estímulos externos, mas estruturam a cognição e orientam decisões, mesmo quando acreditamos estar agindo racionalmente. Medos, ansiedade, padrões de apego e crenças internalizadas atuam como lentes que distorcem a percepção da realidade, reforçando limitações, mas também garantindo coesão psicológica. Reconhecer a influência emocional inconsciente permite desenvolver estratégias de regulação, reinterpretando padrões que antes operavam de forma automática e invisível. O inconsciente profundo conecta experiências individuais e coletivas, permitindo que informações complexas sejam processadas simultaneamente, criando insights e percepções estratégicas que emergem como intuição ou pressentimentos. Trabalhos de Gerd Gigerenzer demonstram que o cérebro pode avaliar milhões de variáveis simultaneamente, produzindo respostas rápidas e eficazes que a consciência interpreta como espontâneas. Essa camada organiza pensamentos, emoções e comportamentos, formando narrativas coerentes que justificam ações e escolhas, dando a impressão de liberdade de decisão, quando na realidade ela direciona a experiência de forma estratégica e eficiente. A integração consciente dessas camadas oferece uma oportunidade poderosa para a transformação pessoal. Pesquisas em neuroplasticidade indicam que hábitos automáticos, respostas emocionais e padrões profundos podem ser observados, compreendidos e redirecionados. Práticas deliberadas como mindfulness, meditação, journaling e exercícios de auto-interrogação facilitam o acesso ao inconsciente, permitindo que padrões previamente invisíveis sejam reconhecidos e transformados. Essa abordagem possibilita que a consciência atue de forma estratégica,
interagindo com processos internos complexos para criar experiências de vida mais alinhadas com intenções, valores e objetivos pessoais. Além disso, o inconsciente estratégico demonstra como a mente integra influências externas e internas para gerar previsibilidade, coerência e segurança psicológica. Estudos em psicologia evolucionista indicam que comportamentos aparentemente irracionais, como hesitação, procrastinação ou autossabotagem, são mecanismos adaptativos criados para proteger a integridade emocional e funcional do indivíduo. Ao compreender essas dinâmicas, é possível intervir conscientemente, equilibrando proteção e liberdade de ação, rompendo ciclos limitantes e ampliando a percepção da própria realidade. A consciência, portanto, não é a instância máxima de controle, mas a interface capaz de dialogar com processos internos sofisticados, promovendo autodomínio, liberdade e expansão da percepção. Observar hábitos automáticos, regular emoções e acessar intencionalmente insights do inconsciente profundo transforma a mente de manipuladora invisível em parceira estratégica, permitindo criar experiências de vida mais coerentes, conscientes e alinhadas com o potencial pessoal. A compreensão dessas camadas revela que a mente humana opera como um sistema integrado, estratégico e altamente eficiente, moldando pensamentos, emoções e comportamentos para gerar experiências consistentes, seguras e adaptativas, mesmo quando não percebemos sua atuação direta. Ao chegarmos ao entendimento das camadas inconscientes da mente, fica evidente que a realidade que experienciamos é, em grande parte, uma construção interna, moldada por processos automáticos, emocionais e estratégicos. O inconsciente automático garante eficiência e rapidez, o emocional atua como filtro interpretativo e o profundo organiza informações complexas, gerando insights e percepções estratégicas. Estudos em neurociência, psicologia cognitiva e neuroplasticidade demonstram que, embora essas camadas operem de maneira invisível, é possível interagir com elas de forma consciente, promovendo transformação pessoal e ampliação da percepção. Reconhecer essas dinâmicas permite entender que a sensação de controle consciente é apenas uma parte da experiência, e que grande parte do que chamamos de realidade é moldado por processos internos sofisticados. A consciência humana funciona como interface, observadora e reguladora parcial das camadas profundas. Pesquisas de Benjamin Libet e estudos subsequentes em tomada de decisão mostram que muitas escolhas consideradas conscientes já foram iniciadas por processos inconscientes. O inconsciente emocional amplifica ou atenua estímulos, reforçando padrões de crenças e limitações, enquanto o inconsciente profundo cria percepções estratégicas e narrativas internas que justificam comportamentos. Essa integração entre camadas invisíveis garante coesão psicológica, segurança e adaptabilidade, mas também pode criar ilusões de livre-arbítrio, mostrando que nossa experiência é tanto produto da mente quanto reação ao mundo externo. No entanto, evidências científicas em neuroplasticidade indicam que essas camadas podem ser transformadas. Ao observar hábitos automáticos, equilibrar respostas emocionais e acessar intencionalmente percepções do inconsciente profundo, é possível reconfigurar padrões limitantes e gerar novas formas de perceber e interagir com a realidade. Técnicas de mindfulness, meditação, journaling e auto-interrogação demonstram que a mente pode ser treinada para reconhecer processos antes invisíveis, ampliando a percepção, a liberdade de escolha e a capacidade de criar experiências alinhadas com objetivos e valores pessoais. Essa abordagem transforma a mente de manipuladora invisível em uma aliada estratégica, permitindo co-criar a própria realidade de forma consciente e deliberada. Além disso, a compreensão do inconsciente estratégico evidencia que comportamentos aparentemente irracionais, como procrastinação, hesitação ou autossabotagem, possuem função adaptativa, buscando manter segurança emocional e funcional. Estudos em psicologia evolucionista e neurociência cognitiva mostram que esses padrões, embora invisíveis, são mecanismos de preservação do indivíduo. Reconhecer e interagir com eles conscientemente permite romper ciclos limitantes, equilibrando proteção e liberdade, transformando obstáculos internos em ferramentas para crescimento, autodomínio e expansão da consciência. Integrar a consciência com as camadas inconscientes oferece um caminho para a verdadeira liberdade interna. Observar hábitos automáticos, regular emoções e acessar o inconsciente profundo de forma intencional possibilita transformar a mente em parceira estratégica, ampliando percepção e capacidade de ação. Pesquisas indicam que essa prática não apenas altera padrões internos, mas modifica a experiência de vida, permitindo que a realidade seja moldada de acordo com intenções conscientes, alinhada a objetivos, valores e potencial inexplorado. A mente, quando compreendida e acessada,
deixa de operar como manipuladora invisível e torna-se instrumento de criação consciente e estratégica. Portanto, compreender as 3 camadas da consciência, automática, emocional e profunda, é essencial para qualquer jornada de autodesenvolvimento e expansão da percepção. O conhecimento científico sobre o funcionamento da mente, aliado a práticas de atenção, autointerrogação e autoconhecimento, revela que a realidade não é apenas um dado externo, mas um reflexo dinâmico da mente em ação. Ao interagir com essas camadas, o indivíduo transforma padrões limitantes, amplia a consciência e conquista a capacidade de criar experiências alinhadas com seu propósito, valores e verdadeiro potencial. A mente, quando plenamente compreendida, se torna não apenas um mecanismo de sobrevivência, mas uma ferramenta poderosa de criação e transformação da própria realidade. Essa jornada revela um paradoxo profundo. A liberdade não consiste em ignorar o inconsciente, mas em compreendê-lo, integrá-lo e utilizá-lo de forma estratégica. Ao observar, regular e acessar as camadas invisíveis da mente, é possível transformar padrões automáticos, emocionais e estratégicos em aliados conscientes, expandindo percepção, clareza e capacidade de escolha. Estudos em neurociência, psicologia cognitiva e práticas de mindfulness sustentam que a consciência é apenas a ponta de um sistema vasto, profundo e sofisticado, que governa pensamentos, emoções e comportamentos com precisão surpreendente. Com essa compreensão, o indivíduo adquire ferramentas para co-criar a própria realidade de maneira intencional, estratégica e profundamente transformadora. A mente é o campo onde todas as mudanças começam. Se este vídeo te ajudou a compreender o poder que habita em seus pensamentos, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal dedicado a expandir sua consciência, reprogramar sua mente e despertar seu verdadeiro potencial. Cada vídeo é um passo para transformar sua vida de dentro para fora.